Você sabia que o cinema brasileiro já foi referência mundial? De Cannes a Hollywood, nossos filmes conquistaram prêmios, aplausos e os olhos do mundo inteiro. Mas, o que aconteceu? Como um império criativo desmoronou diante das câmeras? Muito obrigado. Senhoras e senhores, Pardal e Pardal, os dois pardais, têm a honra de apresentar para os vossos aplausos o seu famoso desfile para o sweepstake. Aliás, desfile este que já Junte-se a nós nesta viagem pela ascensão e queda de uma potência cinematográfica. Você nunca viu essa história contada assim. Ciclo de ouro do cinema brasileiro, anos de 1930 a 1950. Estúdios como a Atlântida e a Vera Cruz produziram filmes de alto padrão técnico e artístico. Filmes como O Cangaceiro, 1953, da Vera Cruz, foram premiados em festivais internacionais, inclusive Cannes, chamando atenção para o Brasil. Cinema Novo, anos de 1960 a 1970. Um dos movimentos mais influentes do cinema mundial, comparado à Nouvelle Vague francesa e ao neorrealismo italiano. Diretores como Glauber Rocha, Nelson Pereira dos Santos, Rui Guerra e Leon Wiseman levaram ao mundo uma estética própria, voltada para a realidade social brasileira. Glauber Rocha é conhecido pela célebre frase: uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Reconhecimento internacional recente. Filmes como Central do Brasil, 1998, de Walter Salles, indicado ao Oscar e vencedor do Urso de Ouro em Berlim. Cidade de Deus, 2002, de Fernando Meirelles, aclamado pela crítica e listado entre os melhores filmes do século pela BBC e Empire. O Som ao Redor, 2012, de Kleber Mendonça Filho, elogiado mundialmente e citado por The New York Times como um dos melhores do ano. Golpe militar de 1964 e censura. Durante o período da ditadura militar no Brasil, a censura foi uma ferramenta de repressão, afetando diversos setores, incluindo o cinema. Diretores como Glauber Rocha, que se destacaram por suas obras com forte teor crítico e engajamento político, foram alvos frequentes da censura. Muitos acabaram tendo seus filmes proibidos e enfrentaram o exílio, como foi o caso de Glauber Rocha, que passou alguns anos fora do Brasil. Mercado interno e domínio de Hollywood. Sim, é verdade que os cinemas, especialmente em escala global, tendem a priorizar a exibição de blockbusters americanos, muitas vezes impulsionados por grandes orçamentos de marketing e distribuição. Isso acontece porque esses filmes geralmente têm um apelo de massa, com produções de alto custo, efeitos visuais impressionantes e narrativas que atraem um público amplo. Muitas produções cinematográficas brasileiras não chegam às salas de exibição. Isso ocorre devido a diversos fatores, como a concentração de público em poucos títulos, a falta de investimento, a baixa visibilidade e a dificuldade de acesso às salas de cinema em algumas regiões. Falta de visão de longo prazo. Mudanças no governo podem afetar diretamente os investimentos culturais, tanto positiva quanto negativamente. Alterações nas políticas públicas, como a alocação de recursos e a criação de incentivos fiscais, podem impulsionar ou restringir o desenvolvimento do setor cultural. A descontinuação de projetos, a suspensão de editais e os cortes na Ancine realmente prejudicam a continuidade e a formação de novos talentos no setor audiovisual brasileiro.
Esses fatores criam um cenário de instabilidade e incerteza, afetando tanto a produção quanto a carreira de profissionais da área. Estigma cultural. O cinema nacional muitas vezes é visto como inferior pelo próprio público brasileiro. Existe preconceito com produções locais, mesmo que elas ganhem prêmios lá fora. O cinema brasileiro passou por altos e baixos ao longo de sua história, enfrentando desafios como a falta de investimento, a concorrência do cinema estrangeiro e, mais recentemente, a pandemia e o crescimento do streaming. Houve momentos de grande sucesso, como o período do cinema novo e o ciclo de filmes que alcançaram um grande público, mas também períodos de crise e desvalorização. Atualmente, o cinema nacional busca se recuperar da pandemia, enfrentar a concorrência do streaming e encontrar novas formas de atrair o público, com a retomada de produções e a busca por inovação. O que está por trás da retomada do cinema brasileiro? No último ano, o cinema brasileiro alcançou um marco histórico. Segundo o levantamento da Agência Nacional de Cinema, Ancine, o Brasil atingiu o recorde de salas de cinema em funcionamento. Em 2024, aproximadamente 3.509 estiveram ativas, superando as 3.478 registradas em 2019, antes da pandemia de Covid-19, quando quase metade das salas foram fechadas. Outro marco foi o aumento significativo no número de espectadores. Foram 121 milhões de pessoas no cinema em 2024, quase o dobro do registrado no ano anterior. Esse crescimento reflete não apenas a recuperação do setor, mas também o fortalecimento do interesse do público por produções nacionais, com destaque para Alto da Compadecida 2. Apesar das crises, resistência e criatividade nunca deixaram de existir. Festivais, produtoras independentes e plataformas de streaming estão abrindo novas portas. Filmes como Bacurau, Marte 1, Sete Prisioneiros e Medida Provisória mostram que o talento continua firme. Ainda Estou Aqui vence o Oscar de Melhor Filme Internacional e faz história na premiação. Além de Melhor Filme Internacional, o filme concorreu em outras duas categorias no Oscar: Melhor Atriz, Fernanda Torres, e Melhor Filme, mas perdeu para Anora em ambas. And the Oscar goes to I'm Still Here, Brazil. This is the 5th nomination and first Oscar win for Brazil. O cinema brasileiro é muito mais do que você imagina. Se você é fã do cinema brasileiro, mergulhe na história, na força e na diversidade do cinema nacional, desde os primeiros filmes mudos até as grandes produções contemporâneas. E por que o cinema brasileiro merece ser valorizado? Se você é apaixonado por cultura, arte, ou quer conhecer melhor o que o Brasil tem de melhor nas telas, esse vídeo é para você. Inscreva-se no canal. Ative o sininho e deixe seu like para apoiar a produção de conteúdo cultural. Comente aqui embaixo. Qual é o seu filme brasileiro favorito? Eu vou só ajudar esses senhores. E aí eu já volto, filha. Tá bom.
Posso ir com ele? Seu marido já volta pra casa. Tá todo mundo lá fora falando da gente. A Vera não sabe o que tá acontecendo. Vai essa carta! Você tá mentindo pra gente! Você tá bem, meu filho? Tô, filho. É desenho, pode ser desenho. Não precisa sorrir. Por que não? É o editor pediu. Pediu o quê? Uma foto menos feliz. Nós vamos sorrir. Sorriam.